Parma, eu sou do Afinação da Alma. Boa noite. Que esse boa noite se estenda para aqueles que já estão aqui, para aqueles que estão entrando e chegando. Eu me reconecto com o propósito desta meditação desta noite. E deixo pouco a pouco que todos os meus afazeres, todas as minhas atividades do dia, elas deixem o meu sistema, para que eu me coloque à disposição e em disponibilidade para os processos de cura que vão acontecer essa noite. Eu me conecto com o meu interior e elevo os meus pensamentos até a fonte criadora de tudo que é. E agradeço por essa oportunidade, por todos os aprendizados que ela representa. Agradeço a presença das hierarquias espirituais que amparam e ancoram este trabalho. Agradeço a presença de cada uma destas pessoas essa noite, de todos os seus acompanhamentos. E invoco a presença de Arcanjo Miguel, para que com seu raio azul luminoso ele ampare, cele e proteja completamente essa experiência. Que sejam expandidas as nossas consciências e que a intenção da meditação dessa noite se estenda para muito além de nós, compondo uma somatória positiva de todos os processos de elevação de consciência planetária, aos quais nós nos ligamos e nos colocamos em absoluta disponibilidade. Inspira. Que a luz se faça eternamente presente. Essa noite, nós estamos falando sobre um tema muito relevante, muito importante para a gente, que é o perdão. E talvez uma das principais dificuldades que a gente tenha em relação ao ato de perdoar a si mesmo, perdoar o outro, perdoar um fato, perdoar uma situação e se liberar desse peso que a mágoa ou a culpa trazem para a nossa vida, muito provavelmente, uma dessas principais dificuldades está ligada ao orgulho, né, que nutre de uma forma muito abrangente as mágoas. E esse orgulho coloca a gente numa situação de ilusão, de separação. Porque quando eu me conecto com essa frequência, né, do orgulho, que é o que me impede de perdoar a mim mesmo, perdoar o outro e olhar para a situação com um ponto de vista diferenciado, que não o da identificação, da ofensa, né?
eu me impeço, né? O orgulho me impede de enxergar a verdade, porque eu me coloco num lugar de que é como se o mundo me deve algo. Então, eu não posso perdoar porque isso ultrapassa uma capacidade que eu tenho para aquela situação, né? E esse orgulho, ele vem baseado em algumas em sentimentos, em algumas emoções que só cada um de nós dentro de si sabe quais são. E o que vem à tona, né? Diante daquele fato ou daquela situação, né? Quando desponta uma necessidade de perdão, quando é sugerido olhar para esse tema de perdão. Então, é muito diferente, por exemplo, do que a gente acredita, né? Perdoar não é absolutamente admitir que um ou outro, ou eu, você, o ciclano, ou a situação está errado ou está certo, né? Pode parecer até, à primeira vista, que perdoar se trata disso. Eu reconheço que eu estou errado, então eu peço perdão, né? Mas, na verdade, perdoar é simplesmente, é muito mais fácil do que achar um responsável e se desculpar por um fato, né? Perdoar é apenas e tão simplesmente se libertar de algo que aconteceu, de um fato, de uma pessoa, né? De uma ofensa. E provavelmente a gente nunca vai conseguir perdoar ninguém se não houver uma tentativa de aceitação e de compreensão a partir desse ponto de vista dos fatos e dos fenômenos e das coisas e das pessoas. Porque quando envolve-se uma ofensa ou uma agressão, né, às vezes palavras mais duras, é muito difícil a gente se libertar disso. Então a tendência, normalmente, quando você se sente ofendido por algum motivo, a tendência é a gente ficar repassando aquele filminho 1.500 vezes por minuto na cabeça e tentando 1.000 situações, 1.000 soluções diferentes. E a gente esquece da única solução possível que poderia verdadeiramente fazer uma diferença, que é libertar esse acontecimento e essa pessoa dessa necessidade de me ensinar por essa experiência dolorosa. Então, o perdão, na verdade, ele faz o quê? Ele serve para me libertar desse peso de ser uma vítima, desse peso, né, que eu carrego às vezes pela minha vida inteira de ser uma vítima de uma situação, de ser ofendida por uma situação, né? E para conseguir perdoar alguém ou alguma situação, é preciso que a gente primeiramente comece a considerar o perdão nesse sentido mais amplo, né, que a gente coloca aqui e trabalha hoje, como sendo uma opção válida e de verdade, uma opção séria, né, real, concreta, né? E na mesma proporção que uma possível tristeza pode estar ali presente no seu coração, em toda a sua estrutura numa situação de ofensa. Então, é preciso sair desse lugar da ofensa para a gente parar e de desequilibrar essa balança, porque existe uma tendência, por exemplo, quando eu me coloco nessa situação de perdoar um fato ou alguém, eu posso me colocar numa posição de superioridade. Eu te perdoo, né? Então, é uma tolice isso, e é uma ação de arrogância tola, né? Por isso, é muito importante que a vontade realmente de se abrir para o perdão comece dentro de cada um de nós. E esse perdão, ele começa por se perdoar a si mesmo, dentro daquela situação, perdoar a si, ao outro, aos fatos. O perdão, ele liberta porque ele coloca no lugar da ofensa, ele abre um espaço para que seja preenchido com amor, né? Onde antes havia ressentimento, mágoa, orgulho ferido e por aí vai, uma série de
sentimentos que a gente pode colocar aí dentro. Então, não tem nada absolutamente de errado em perdoar. Existe uma crença, inclusive, de que se eu sofro uma ofensa, né, se eu perdoo uma ofensa que me foi feita, eu estou sendo fraco, porque o culpado tem que ser punido. O causador do problema tem que ser punido. Então, e isso é uma crença que a gente aprende, né, e que fica dentro da dualidade de, né, punição e culpado, e é uma crença que só serve para aumentar e para fortalecer o orgulho. Então, para verdadeiramente se abrir para o que significa o perdão, que é absolutamente um elemento libertador, eu preciso colocar essa ilusão do orgulho de lado. Eu preciso colocar a ilusão da separação de lado no meu coração. Né? E primeiramente, começar dentro de mim a fazer essa limpeza que o perdão traz para a gente. E isso, de que maneira a gente pode começar a mudar isso dentro da gente? Nós fomos ensinados, todos, em maior ou menor grau, a nos afastar das nossas respostas mais verdadeiras e mais profundas, né? Isso significa substituir os nossos verdadeiros impulsos superiores, né, os nossos verdadeiros comportamentos, dessa informação de ser espiritual que nós temos e somos, né, tirar isso de lado e colocar em prática e trazer para o exterior algumas atitudes que são socialmente mais aceitáveis, né, politicamente mais corretas e que o exterior possa analisar, olhar e julgar como sendo adequado para uma situação, né, diante de determinado estímulo, pouco importa qual. Né? E o que a gente está fazendo, na verdade, com esse distanciamento, eu instalo em mim uma máscara, né? Essa máscara dessa porção que a gente convencionou a chamar de ego, né? Ou dessa personalidade que faz essa interface com o exterior, em detrimento de toda a vivência do meu mundo interior, e que muitas vezes é diversa daquilo que está sendo transmitido. Não importa mais o que de verdade foi dito para você, mas às vezes importa o que o outro vai pensar sobre esse fato. Né? Então não tem mais dentro de você, nessa altura da sua vida, não tem mais alguém para te dizer, olha, faça isso, ou pense aquilo, ou seja daquele jeito, né? Porque nós estamos falando que nós somos todos adultos. E esse comportamento de transferir, né, a realidade, né, porque assim, eu mudo a minha visão de realidade quando eu migro do que realmente aconteceu e a importância que isso tem para a importância que isso vai ter para o exterior. Né? Eu estou fazendo uma subversão, uma reversão de sentido do que é a realidade. Né? Então, quanto tempo isso é sustentável? Isso não é um comportamento sustentável, porque não importa uma hora, isso tem tudo para dar errado. E dá, porque não é sustentável a gente viver a vida afastado dessa verdade interior. Eu começo a trazer informações de que isso não está bom e não está certo através de muitas faces e vertentes diferentes. Um adoecimento, né? Um adoecimento de relação, um adoecimento físico, né? Eu começo a ter comportamentos e começo a trazer para mim aspectos que vão consubstanciando essa infelicidade, né? Que está nutrindo esse meu orgulho diante de uma situação de ofensa. Né? Então, dentro disso, o que a gente faz que é socialmente aceitável, tá, inclusive assim, quanto que é que eu aguento suportar ou reprimir uma mágoa? Né? Porque não tem nada de errado em se sentir magoado, em se sentir ofendido. A questão é, o que é que eu faço com isso?
ou se eu fico nutrindo, né, aquela mágoa porque o outro, porque isso, porque olha como ele é, que fez isso, que aquilo e tudo mais, né, fico nutrindo esse lugar de vítima, ou por um outro lado, né, eu tento fingir que não aconteceu, porque afinal de contas ficar magoado não é bacana, não é um sentimento bacana. Então, nenhuma, nem outra polaridade nessa situação, ela é benéfica para a gente. Então, o caminho do meio, ele passa por reconhecer verdadeiramente qual é o sentimento que está ali por trás, numa situação de ofensa. O que é, que onde em mim eu fui tocada por aquela situação. E aquilo que a gente, na verdade, assim, ser nesse momento, cada um de nós para e pensa numa situação na sua vida hoje que você pode se enxergar nesse ambiente. Uma situação onde você esteja chateado com alguma coisa, ou com você mesmo, ou com alguém, ou com uma situação. Olha para dentro de si nessa situação e a pergunta que a gente começa a se fazer, para começar a se libertar, né, desse vício do magoado ou da vítima, é assim, ok, o que é que de verdade está em jogo aqui? Qual é, primeira pergunta que a gente se faz, qual é o sentimento de verdade que está por trás dessa? Porque a mágoa, né, é uma coisa ampla. Aonde dentro de mim isso está me tocando? Que aspecto de mim está sendo tocado, ou ofendido, ou se sente chateado com isso? É aí que de verdade alguma coisa pode acontecer e mudar. É começando a olhar por esse ponto de vista que alguma coisa pode acontecer de diferente, né? Então, se a gente não age dessa forma, esse mecanismo, né, que está em ebulição dentro da gente, porque é real, né? O estímulo ele aconteceu, eu tenho um registro dentro de mim, ele começa a criar uma vida própria, né? E aí vai derivar, sabe-se Deus para onde, né? De uma unha encravada até um tumor, onde vai parar, a gente não sabe, né? Então, o que é importante, e às vezes a gente tem mágoas tão antigas, que aquela coisa, o negócio já está tão instalado que eu não sei mais nem por onde começar para mudar isso. Eu não sei nem por onde começar a olhar para dentro de mim e entender o que de verdade aquilo está me dizendo, né? Eu não sei, aquela história assim, o bonde está descendo uma ladeira e eu não sei absolutamente o que fazer para parar o bonde e falar assim, eu quero descer agora desse bonde, né? Mas é verdade também que assim, nunca é tarde para parar o bonde e saltar. Pouco importa o tamanho da ofensa, o tempo que ela está ali, sempre é possível começar, né, através de uma atitude consciente e começar a partir dessa porta de entrada, né? Eu vejo primeiramente no que eu estou sendo tocada, que sentimentos e pensamentos, o que de verdade está em jogo naquela situação é o que me permite transformar e acolher esses sentimentos. E isso tudo está direta, é meu poder de fazer isso, né? Só eu posso fazer isso por mim. Graças a essa imensa dádiva que é, né, a atemporalidade da realidade, eu posso curar, purificar e perdoar eventos do passado que ainda estão junto comigo, que ainda fazem parte do meu mundo, que ainda fazem parte da minha realidade e que ainda fazem parte de um sofrimento que se instala dentro de mim, né? É possível romper com esse ciclo vicioso, né, de prejudicar a si e ao outro nessa relação. É possível a gente perdoar o presente, e dessa forma a gente estabelece um vínculo de libertação que ele se estende, né? Ele se estende em qualquer direção. Perdoar significa eu conscientemente escolher
dar um passo além do que aquele egoísmo, porque assim, sou eu que escolho ficar mantendo aquela situação de ofensa. Sou eu que escolho. Então, significa que além desse egoísmo, que eu tenho que me libertar de verdade do orgulho que isso significa. Afinal de contas, eu sou ofendido, como que eu vou abrir mão desse lugar? Não é? A gente enche o peito para falar isso. Pô, eu sou a vítima, eu sou o ofendido nessa situação. E é nesse momento justamente que a gente se coloca esse véu dessa ilusão, dessa separação, porque isso não existe na verdade. Na verdade, o outro e eu, a gente é uma coisa só, parte dessa experiência. E esse outro está me reenviando, através dessa situação, uma informação preciosa a meu respeito, que quando eu fico nesse lugar de egoísmo, de orgulho e de separação, eu sou incapaz de acessar, eu sou incapaz de aproveitar desse presente que o universo me dá, que é esse encontro com uma determinada pessoa, com uma determinada situação ou com um determinado aspecto de mim mesmo, para eu poder avançar. A primeira coisa, né, que a gente, para começar a mudar essa realidade, é começar assim, eu me coloco nesse lugar do outro, porque esse outro sou eu mostrando alguma coisa para mim, né? A gente fala assim, Deus me livre, eu não sou esse outro de jeito nenhum, né? Mas esse outro sou ninguém diferente de mim, né? Ninguém diferente de eu mesma projetada, me mostrando um aspecto de mim mesma. Então assim, se colocar no lugar desse outro, mesmo que esse outro seja você, é ver esses eventos a partir de um outro ponto de vista, mais ampliado, mais desidentificado, né? E isso muda a qualidade da comunicação de você com aquela situação. Ela fica mais clara, ela fica mais objetiva, né? Ela fica mais verdadeira e realista. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu no mínimo adiciono um outro ponto de vista. E as coisas nunca têm um só ponto de vista, né? E aqui é importante que a gente, né, entenda com uma abertura de consciência suficiente que não se trata absolutamente da gente ser conivente com atos que não são aceitáveis, que não são moralmente aceitáveis, não é nada disso. Mas se colocar no lugar do outro numa situação de ofensa me permite eu integrar, porque o outro é o outro dá o que ele pode. O outro dá o que ele tem naquele momento, né? E o fato de eu acumular essa mágoa e essa raiva, né, essa ofensa comigo, isso é uma decisão que me compete. O que eu faço com isso? Qual é o grau de envenenamento que eu faço para a minha vida, mantendo, né, esse sofrimento, ainda acusando o outro, falar, olha, culpado é você, eu sou tão infeliz, a culpa é sua, porque você me fez isso, aquilo outro, né? Então, quando eu começo de verdade a olhar para esse fenômeno, seja qual for essa minha situação de ofensa com esse outro ponto de vista, né, eu perdoo e eu me perdoo, porque eu estou aceitando, estou acolhendo tudo que de diferente a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente tem aspectos em comuns e nós somos também únicos e diferentes. Cada um tem um modo de funcionar. Cada um tem uma necessidade, uma bagagem de experiência, um tipo de expectativa, né? Então, quando eu me coloco em disponibilidade para não rejeitar, mas acolher todas essas possibilidades, muda a minha relação com essa situação de ofensa, né? Porque assim, isso implica em eu aceitar que eu estou me colocando em questão naquela situação também. E não é assim falar, tudo bem, no fim das contas o errado sou eu. Não é nada disso. Mas assim, se colocar em questão, muda o ponto de vista sobre você mesmo e sobre o mundo. Porque assim, muitas vezes quando a gente se permite com verdade se colocar em questão, surgem elementos muito perturbantes sobre o nosso próprio funcionamento. E essas situações de ofensa, elas são umas das melhores para a gente poder se aproximar de determinados aspectos do nosso funcionamento que, via de regra, a gente não ousa se aproximar.
Sobretudo porque, quando eu me coloco no lugar do ofendido, eu tenho razão. Afinal de contas, veja só o que me fizeram. Né? Então, quando a gente fala de reconciliar, né, nós estamos falando de quê, na verdade? Existem, né, dois polos ou duas partes que estão numa situação de tensão e de desentendimento. E essa parte pode ser você com você mesmo. Né? Então, quando você começa a ver o que de verdade está por trás, começa a se colocar no lugar do outro, você começa a reestabelecer um fluxo energético mais saudável e diferente para essa própria relação. E vou te falar, parece fácil, mas é difícil, porque tem coisa que é duro de engolir, né? É duro da gente se desapegar desse orgulho, desse lugar de, putz, eu tenho razão. Então, o que é importante da gente refletir sobre isso? Né? O que eu posso fazer por mim, pelo outro e pelo universo, mudando esse ciclo de manutenção de mágoa, de raiva e de ressentimento? Eu posso decidir e escolher criar em mim um ambiente propício para que isso seja dissolvido, para que isso seja transmutado, né? Para que eu me conecte com esse lugar de amor absoluto e incondicional que vem da fonte e deixe que todos esses eventos eles sejam banhados por essa força, né? Que eles sejam iluminados pela compaixão. E isso é o que pode começar a romper essas barreiras desse fluxo energético e libertar dessas limitações e dessas amarras, né? E é quando eu decido pelo amor, pelo perdão, pelo auto-perdão, eu me libero de ressentimento e de culpa e de remorso. Então, dentro dessa disposição, eu me coloco em disponibilidade para integrar esse amor pela vida. Eu amo a vida, eu amo a mim mesmo, eu amo o outro. Então, onde existe o amor, não existe lugar para melindre, né? O amor limpa qualquer melindre. O amor, ele purifica qualquer relação. O amor, ele purifica e dissolve qualquer ressentimento. Então, a única possibilidade, né, de depassar isso é verdadeiramente se colocar em disponibilidade. Né? Tem uma técnica muito legal que é o Ho Oponopono, né, que muitos de vocês certamente conhecem. E o que o Ho Oponopono faz? Ele abre esse espaço interno, né, para que você se coloque em disponibilidade, com humildade, né, e com verdade. E não se trata, né, de uma coisa de cabo de guerra ou de gangorra que sempre alguém tem que estar para cima e alguém para baixo. Não, ele abre uma possibilidade para que um caminho do meio ele nasça e ele aconteça. Né? Quando eu falo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu estou criando uma realidade de harmonização. Então eu permito que, ao fazer isso também, esse outro que eu amarro em mim através da mágoa, que esse outro também se liberte. Porque se de qualquer forma eu, nessa vida, ou em outras, ou em qualquer situação, lhe causei um sofrimento, eu me coloco em disponibilidade para reconhecer isso. E permito que você também, por sua vez, faça esse movimento em direção a mim. Também me perdoe e seja perdoado. E uma vez que ambos estamos, perdoados,
o fluxo desse amor entre nós é possível. Porque mesmo que a gente não seja coleguinhas ou amigos, ou mesmo assim, quantas situações de ofensa a gente não tem com as pessoas mais próximas da gente, né? Não é só de gente mais ou menos que você conhece. A gente se depara com essas situações muito mais fortemente dentro do ambiente mais próximo. Então, quando eu abro esse espaço para que essa nova forma de me relacionar com essa situação exista, eu abro espaço para que esse veio do amor, ele flua. De mim e para mim. E através de mim. De uma outra maneira. Para que a gente comece, eu sugiro que a gente faça hoje uma prática que comece a abrir essa possibilidade e esse caminho para a gente reencontrar essa liberdade que o perdão ele proporciona. Então, nesse momento, a gente se reconecta, né, com o propósito. Vamos lembrar sempre de estender o benefício e a cura que essa reflexão e que essa meditação dessa noite trazem para além de mim, para além da minha própria situação que eu estou trazendo, né? Para ter um outro ponto de vista dela, para além dessa pessoa provavelmente envolvida, que ela se estenda e que possa servir de ampliação de consciência para toda a humanidade. Que o trabalho que a gente faz essa noite, ele aumente essa possibilidade na consciência de cada ser vivente. Então, respira. Eu fecho os olhos e respiro profundamente. Sentindo que a cada respiração eu relaxo cada vez mais. Permitindo que toda a minha estrutura se coloque em disponibilidade e quietude, tanto interna quanto externa. Eu me conecto com as forças da criação que operam em mim e através de mim, permanentemente. E permito que a minha consciência se expanda até que a luz da verdade floresça em meu interior. Eu me coloco sob o domínio do Cristo e aceito expandir a minha percepção para incluir a presença dos anjos que acompanham os meus processos de vida, das hierarquias espirituais da luz, e me amparo na proteção amorosa e absoluta do raio azul luminoso de Arcanjo Miguel, que protege completamente esta experiência. Invoco a amada presença de Kuan Yin para que todo o meu ser seja envolto nas formas mais elevadas da compaixão e do amor incondicional. Nos raios puros da luz resplandece a divindade do universo. No amor puro para com todos os seres, irradia a natureza divina da minha alma. Eu me acalmo na divindade do universo. Eu vou me encontrar na divindade do universo. Eu dirijo conscientemente a atenção para o meu interior e focalizo num aspecto de mim, numa relação,
ou situação que neste momento me cause incômodo ou dificuldade. Eu me coloco pacientemente e amorosamente enquanto um observador imparcial desta situação, sem apego ou identificação. Eu olho para mim mesma diante desta situação. Olho para minha própria vida e vejo esse aspecto que me incomoda, manifesto. Eu permito que desta situação surjam nesse momento, livres do véu da ilusão, os verdadeiros sentimentos que da minha parte estão envolvidos aí. Eu digo sim, para que neste momento seja baixado a consciência no meu sistema de que é seguro e eu tenho todos os elementos necessários para me aproximar dessa questão a partir deste ponto de vista. Eu me conecto com a fonte criadora de tudo que é. E nesse momento, peço que seja baixado a consciência de que isso seja mudado. Eu digo sim para a aceitação de acertar e errar, pois eu reconheço que cada experiência vivida me ensina. Eu experimento a mais profunda verdade diante desta situação de que não existe erro, apenas uma lição a ser aprendida. Eu aceito e acolho tudo o que faz parte do meu mundo, reconhecendo os meus pontos de fraqueza. Eu ilumino com amor e compaixão cada um deles. Eu acolho, aceito e integro a pessoa que eu sou. E me amo, apesar dos meus medos, apesar das minhas inseguranças, apesar das minhas fragilidades. O amor me aproxima da experiência mais pura da verdade, dilui e elimina o medo, a culpa e o ressentimento, afasta a censura e abre as portas para o caminho de paz no meu espírito. O perdão me leva ao amor. Nesse momento, eu visualizo uma grande bola de luz violeta, uma luz de chama violeta, a energia da transmutação. Visualizo essa luz de chama violeta em expansão, envolver todo o meu ser, limpando e purificando
as minhas mágoas, os meus medos, a minha culpa. Eu permito que a minha consciência se amplie ainda mais e visualizo sendo integrado nesta onda luminosa em expansão esta situação particular da minha vida que até este momento me causou desconforto, sofrimento ou inquietude. Eu envolvo esta pessoa, essa coisa ou esse fato em particular nesta chama de luz violeta, limpando e purificando todos os meus sentimentos. Neste momento eu declaro que estamos limpos e purificados, curados e perdoados mutuamente. Eu declaro que a partir deste instante nós estamos limpos e purificados, curados e perdoados mutuamente. Eu declaro que a partir deste momento estamos limpos e purificados, curados e perdoados mutuamente. O perdão liberta minha alma e afasta os meus medos. Eu me abro para a reconciliação destas partes que se encontravam até este momento em separação dentro de mim. Eu me permito ser purificada pelo amor incondicional e pela energia do perdão que flui através de mim e liberta meu ser do sofrimento e da necessidade de aprender por essa experiência. Aceito dissolver os véus que encobrem o conhecimento e, despertando a minha própria divindade, eu declaro que eu escolho o amor como resposta. Eu perdoo e sou perdoada. Eu escolho o amor como resposta. Eu perdoo e sou perdoada. Eu escolho o amor como resposta. Eu perdoo e sou perdoada. Viva este silêncio interno com calma e serenidade e me fortaleço na luz que flui em mim por todo o meu corpo e através de mim, com consciência e clareza. Sinto a presença amorosa de Deus que ilumina e liberta todo o meu ser e me vejo em plena experiência da verdade, do amor e da alegria.
Gratidão à fonte criadora de tudo que é. Gratidão por essa cura, por essas experiências, por essa libertação. Gratidão às hierarquias espirituais que nos amparam e ancoram os projetos de expansão de consciência deste planeta. Gratidão aos acompanhamentos de cada uma das pessoas aqui presentes e a cada uma destas boas pessoas. Gratidão por tudo que eu sou, por tudo que eu posso vir a ser. Nesse momento, pouco a pouco, você vai tomando contato com o seu ambiente do entorno, recobrando a sensação do seu corpo físico. E registra essa conexão. Essa experiência que você acaba de viver. Registre, integrando como uma possibilidade concreta e real para um novo comportamento, para
para uma nova forma de ser. Agradeço a presença de todos. Podem deixar seus comentários, questões, que elas serão todas respondidas. Mais uma vez, gratidão e vejo vocês na próxima semana. Beijo.